Olá, Sirlene falando. Eu vou comentar sobre o livro Origem do Mundo. Do meu jeito, do jeito que eu entendo, do jeito que a mim foi falado. Bom, os deuses em si, deuses pagãos, né? Eles acreditavam que não existia nada antes dele, que eles foram feitos de uma explosão. Assim, do nada, bum, surgiram. Então eles colocaram isso na cabeça e viveram, foram construindo seus mundinhos, achando que nada fizeram eles. Não tinha um Deus acima deles ou um Deus que criasse eles. Então eles continuaram a sua vidinha achando, eu sou Deus, eu sou poderoso. E viveram as suas vidinhas, uns fazendo os outros, e viveram o seu mundo, vários mundos. Mas uma coisa muito interessante, olha só. Então por isso que hoje eles fazem o povo acreditar que nós nascemos de um boom. Por quê? Porque eles que são assim, eles que nasceram antes de uma explosãozinha. Aí fazem a gente acreditar, porque eles passaram muito tempo acreditando nisso, que eles não têm importância alguma. Então eles fazem nós, a humanidade, acreditar que viemos de uma explosão. Porque somos insignificantes. É bilhões e bilhões de distância do Sol da gente. A Terra fica girando perdida no espaço, assim como qualquer outra. Como se a gente está perdido no espaço e não encontramos com ninguém ainda, poxa? Aí, eles olhavam para uma coisa extensa, aquela coisa aquosa, aquela coisa que não conseguia pegar, e chamava aquilo de caos. Caos. O que eles não entendem, eles chamam de caos. Por isso que ele faz o mundo ser destruído e chama de caos. Para quando você ver alguma coisa assim, achar que é ruim. Então, tudo que o Criador fez, o Criador formou, eles deturparam. Então, aquilo ali vivia ali o tempo todo, até dentro deles. Até que um dia, uma das primeiras que foi feita pelo Criador, não vou dar nomes a esses deuses pagãos. Eles não merecem ser lembrados os nomes deles aqui. Só vou dar nome ao meu Criador. Ao meu Criador. Então, a primeira que ele fez, que ela poderia fazer outros também. Ela passou, deve ter passado séculos e séculos, para eles o tempo é diferente do nosso. Então ela teve um filho e que ela rejeitou esse filho. Ela morreu, jogou fora. Joguei fora. Eu não tô afim, abortou. Abortou. Por isso o aborto. Eu vou explicar exatamente por que o aborto. Aí, esse bebê, essa criança, que não tinha formato algum, que era parecido com eles, caiu nesse caos, nessa escuridão, nessa vastidão. Talvez o buraco negro? Talvez, será? Se é realmente que existe. Caiu nessa vastidão. E tudo que é lançado a ele, jamais ele lançará fora. Não é assim? Até a própria Bíblia fala disso. Então esse ser caiu lá sem vida, sem nada, mas com o espírito do Criador, porque ele fez todas as coisas. O que ele fez? Ele pegou e entrou dentro uma parte, uma pequena fração dele, poderosa, entrou dentro desse ser. Habitou dentro desse ser, porque antes ele não tinha forma alguma. Então ele habitou dentro desse ser, usou esse ser para habitar dentro, porque ele não ia jogar fora. E ele ficou ali, habitando dentro desse ser. E transformou esse ser. Mas aí a deusa feita, a pagã feita antes, ela ficou preocupada.
ela ficou preocupada. O que aconteceu? Ele caiu lá dentro, vou lá dar uma olhadinha. Então ela foi ver. Quando ela chegou lá, era tudo muito escuro. Então ela não conseguia enxergar fora além da claridade dela. E ela sentiu que tinha alguma coisa ali. Alguma coisa tinha ali. E ela falou: criança, venha. Criança, apareça. Chamando o filho dela. Mas quando ela falou isso, o Criador, que tinha entrado algumas frações poderosas dentro desse ser e transformou isso, que só ele conseguia fazer, o ser humano com cérebro, raciocínio, espírito e alma. Ninguém consegue fazer alma, você entende? Somente ele consegue fazer alma. Então, ele veio para ela com forma de homem, porque ele se transformou nessa forma humana. Ele veio, ora, ele aparecia grandioso, ele apareceu para ela com forma de homem, com a forma de leão, ora a forma de leão, ora a forma de homem. E ela ficou encantada com aquilo. Nossa, como assim? Quem é você? E ela viu que aquilo não era o filho dela. Aquilo não era o filho dela. Porque não tinha aquela forma de homem. Mas os outros que ela tinha feito, passou, né? Que era o marido dela. Passou e viu aquele homem, que é o nosso Criador. Ficou morrendo de ciúme, ficou pai, que poder é esse, meu? Ninguém igual a ele aqui. Quem é ele, que é tão poderoso assim? Aí ele veio perguntar, quem sou eu? Eu sou o Deus dos deuses. Mas aí o que se achava gostosão, né? Que era filho dela, que ela casou com ele, que ela fez um marido para ele. Para ela. Ela fez o marido para ela. Ele, o que ele fez? Ele ficou com ciúme. Porque ele achou que aquele ali era o filho dela. Ele sabia que não era. Sabe esse gente fofoqueira? Que olha as coisas e sai contando para todo mundo? Então disse que ela estava afim dele porque era filho dela. E ela viu que ele era poderoso. Era diferente. E houve uma fuxicada lá em cima, né? Porque sabe como é que é, né? O invejoso foi quando nasceu a inveja. O invejoso, além dele sentir a inveja que dói, não, ele ainda replica. Ele faz todo mundo ficar contra quem ele não gosta, a quem ele não entende, a quem ele não compreende quem é esse ser. E eu sou o Deus dos deuses, o marido da donazinha, da deusa, né? Da deusa. Que dizia que ele era o Deus de tudo. Ele era o Deus superior. Mas ele não fez nenhuma. Ele não fez nada. Como é que ele assim é Deus? Só porque ele foi o primeiro? Quer dizer, não foi o primeiro. Ele achou que ele existia por existir. Então, como ele foi o segundo que a mulher fez, a deusa fez, ele achou que ele podia mandar em todas as coisas. Mas não. O espírito do Criador estava dentro dele, de todas as coisas. O espírito dele está no mal, no bem, em todas as coisas. Porque as coisas só existem por causa do espírito dele. Aí, tudo bem. E o Criador não quis contenda. Se perguntasse para ele quem é você, eu sou Iau, o Deus dos deuses. Eu sempre existi. E eles não compreendiam como que ele estava ali, naquela escuridão que eles chamavam, e como ele era em forma, ele pegou aquela forma daquela criança e transformou na forma que ele é hoje,
quando ele se apresenta, porque ele é tudo, ele é tudo. E o que ela fez? Ela contou para ele tudo que estava acontecendo, que aconteceu ali, tudo que foi criado, toda aquela briga toda que tinha, aquele fuxico que tinha ali, né? Porque aquilo ali era um fuxiqueiro. E ela compreendeu a situação, porque ela entendeu que ela não conseguiria fazer um ser daquele. Ela entendeu isso, entendeu? Que ela não conseguiria fazer um ser daquele. E ela, sabe quando as coisas batem dentro de você? Quando você sente que aquela palavra, aquilo ali que a pessoa está contando é verdade, sem você ter conhecido antes, ela entendeu que esse ser que habitou, que transformou aquela criança que ela abortou, não era o filho dela, era uma coisa muito mais poderosa, que ela não compreendia, mas ela sentia dentro dela que aquilo ali era tudo. E ela foi embora pro reino dela e deixou ele ali. Enquanto ele estava ali, ele sozinho, ele se viu sozinho, porque antes ele era aquoso, ele era tudo, em todas as coisas, ele andava dentro dos corpos de todos, em todas as coisas que ele criou. Mas o que ele fez? Mas aquela presença que ele se transformou, estava sozinho. Precisava de um reino também. Precisava de... Aí, todos os deuses viram, pagãos, né? Que eles são deuses, né? Viram ele construir a Terra, o universo dele. Ele construiu o universo dele, construiu a Terra, construiu o trono dele, e se assentou. A Terra ele fez como um banquinho para colocar o pé dele. Como um relógio que se movimentava, fez todos os céus, e se assentou, e pôs o pé e ficou ali. E ficou ali. E ficou ali. E eles todos viram a grandeza que ele fez. Todos eles viram o poder dele. Aí o invejoso, vendo todas as coisas, criou a morte para matar esse ser. Criou a morte para matar o Criador. E a morte criou vários outros espíritos, né? Terríveis, porque eles só fazem coisas terríveis. Tudo que eles fazem é tremendo, é horrível, é horrendo. Até mesmo para eles. Até mesmo para eles são horrendo. E, olha, vocês curtem, vocês comentam. Se vocês gostaram da história, que eu vou continuar lendo o livro Origem do Mundo. É fascinante. E eu entendo desse jeito. As pessoas deturbam a história, dizendo que o Criador traiu, ele ficou com a própria mãe. Mentira. Todas essas coisas. Sabe que a gente está vendo isso hoje, que o mundo é assim. Eles não entendem uma coisa, eles gostam de defamar, de fazer as pessoas ficar mal faladas. E é muita coisa horrenda que falam sobre nós. Então, curte e comentam, que eu vou continuar contando essa história que é fascinante. Eu amo!